Nosso tempo já está no limite, então nós vamos começar a nossa exposição de hoje, que tem o título O Homem de Bem na Atualidade. Esse tema, o Homem de Bem, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, de título Sede Perfeitos. É o item 3, o Homem de Bem. E a questão 918 do Livro dos Espíritos completa o texto do Evangelho. Eu indico que para vocês estudarem ou lerem esses dois artigos, né? esses dois temas, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, para que a gente possa complementar o estudo de hoje, né? Nós sabemos que a Terra está passando por uma transição e os seus habitantes, né, as suas criaturas, precisam mudar também. Nós estamos vindo de uma época em que o que mais se ouvia eram as pessoas reclamando que parecia que ser bom já não era mais normal. Parecia que ser bom era sinônimo de tolice. As pessoas gostavam de levar vantagem em tudo. O egoísmo estava crescendo, o orgulho cresce. O número de suicídios aumentou bastante. E aí a Terra parou. Ficamos nós em casa, separados, vivendo essa situação, tendo tempo para pensar, para entender essa situação inédita, né? Que nós não temos muitas explicações como será depois, mas ao mesmo tempo nos dando um tempo para reflexão, para o autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a melhor maneira, a maneira mais fácil de se melhorar nesse mundo, a maneira mais eficaz de se melhorar nesse mundo e vencer as más tendências é através do autoconhecimento. É o conheça-te a ti mesmo. Nós não podemos nos melhorar sem nos conhecermos, sem entender quem nós somos, sem conhecer os nossos potenciais. Haroldo Dutra, essa semana, ele fez uma live e ele disse que a prática do autoconhecimento seria você buscar o equilíbrio, seria você levar um olhar amoroso aos nossos potenciais. E quando nós levamos um olhar espiritual para nós, os nossos potenciais, nós percebemos que a bondade faz parte da nossa essência. Existe uma história zen budista bem antiga, que muitos devem conhecer, mas ela fala que certa vez um mestre, ele caminhava às margens de um rio, acompanhado do seu discípulo. E eles viram um escorpião. Esse escorpião estava se afogando e sendo arrastado pelas águas do rio. O mestre então pega o escorpião e coloca na margem. Assim que o mestre coloca o escorpião na margem, o escorpião pica o mestre. O discípulo então fica indignado e pergunta: mas mestre, você não sabe que é da natureza do escorpião picar? E o mestre responde: e você não sabe que é da minha natureza ajudar? Só conseguiremos viver bem se formos bons. Se não perdoamos, adoecemos. Se não somos fraternos, sentimos o tédio. Se não somos bondosos, sentimos a solidão. Nossa essência é para o bem. E estamos aqui vivenciando esse distanciamento social, vivenciando a solidão, e começamos a perceber que nós nascemos para compartilhar. Nós nascemos para o compartilhamento, que o acúmulo não traz felicidade nenhuma. Imagina que se você
vai ter o melhor jantar do mundo num castelo e vai comer sozinho. O acúmulo não traz felicidade. O que traz felicidade é compartilhar. Como compartilhar se nós estamos isolados? Aí nós lançamos o nosso olhar amoroso para o nosso potencial de inteligência e de bondade. Músicas começaram a aparecer nas janelas, muitas lives começaram a aparecer, reuniões virtuais, grupos de prece. Nós demos o nosso jeitinho de nos mantermos unidos. Faz parte da nossa natureza. O homem de bem, ele precisa compartilhar. Ele não consegue acumular, ele precisa compartilhar. Compartilhar a sabedoria, compartilhar a fé, compartilhar até mesmo as emoções. A Terra parou e nós demos um jeitinho de nos mantermos juntos virtualmente. Nossos amigos hindus, nossos amigos budistas, primeiro, eles nos ensinaram o Gokai, a prática do Gokai, tudo virtual. O Gokai, que ele diz que a gente deve praticar a frase de manhã e de noite, e diz assim: só por hoje não sinto raiva, não me preocupo, sou grato, faço meu trabalho honestamente, sou bondoso e amoroso com todos os seres vivos. Os budistas nos ensinaram isso. Os nossos amigos, nossos irmãos hindus nos ensinaram a cantar, a entoar o mantra Lokaha Samastara Sukhino Bhavantu, que traduzindo do sânscrito significa que todos os seres sejam livres e felizes e que os meus pensamentos e ações contribuam para essa felicidade. Nossos irmãos católicos fazem missas online, fazem bênçãos online. O Papa, num gesto lindo, convidou a todos os seres do planeta Terra para que juntos possamos fazer uma prece pelo planeta e pelos seus habitantes. Grandes palestrantes espíritas estão quase que diariamente na internet, online, nos mostrando, nos ensinando o Consolador prometido, nos trazendo a mensagem do Cristo. Nós demos o nosso jeitinho, nós olhamos com um olhar amoroso para o nosso potencial de inteligência e de bondade. Não conseguimos ficar separados. E vivenciamos nesse tempo, aprendemos muito na aquisição da empatia. Porque todos nós, nesse momento, estamos fazendo um tipo de aprendizado. Somos seres individuais que temos nossas aquisições a fazer de forma individual. Eu tenho meu sofrimento e você tem o seu. Mas nesse momento, todos nós estamos sofrendo, sentindo a dor do outro, a dor do coletivo. Estamos praticando a empatia. A maior das sensações é você conseguir colocar o bem do outro à frente dos seus interesses. Uma das características que se espera no homem de bem é que ele faça ao outro o que ele goste que façam a você. O homem de bem coloca os interesses do outro à frente dos seus interesses. O homem de bem, ele possui a fé no futuro. E quando passa pelas vicissitudes, pelos problemas, ele não se queixa. Vimos nos exemplos da união das religiões, que a fé juntou todos nós num só coração nesse momento. E assim nós vamos caminhando, esperando que as qualidades do homem de bem possam começar a ser vistas com um olhar carinhoso no nosso potencial.
O homem de bem, ele tem prazer em ensinar. Ele não retém o conhecimento para ele. Ele não tá mais naquela fase de que ele, se ele souber alguma coisa e passar para o outro, ele vai ter um concorrente. Não, o homem de bem, ele já sabe que é preciso transmitir o conhecimento. E aí eu vou pedir permissão para contar aqui uma história do convívio, que nós estamos tendo, convívio integral, uma história da minha neta, Manu, tem 6 anos, e é uma menina muito esperta, agitada, e está vivendo, passando por essa experiência do convívio integral, né? Com os pais, fica dentro de casa, e para dar um sossego para a mãe dela, eu conversando com ela, falei assim, olha Manu, hoje à tarde você vai ficar com a vovó, você na sua casa e eu na minha, e nós vamos fazer algum tipo de atividade juntas. E assim foi, ficamos uma tarde juntas, escolhemos uma música, montamos uma coreografia, ensaiamos bem os passos. Ensaiamos a tarde toda, isso deu até uma tranquilidade para a mãe dela poder resolver as coisas que precisava resolver. Quando ela achou que o trabalho estava bom, ela perguntou assim para mim, vó, você gostou do nosso trabalho? Aí eu respondi, gostei sim, Manu, gostei, o nosso trabalho ficou muito bom, me trouxe muita felicidade, eu tive uma tarde feliz, eu cantei, eu dancei e nós duas conversamos, foi uma tarde muito feliz para mim. Aí ela falou assim, então tá, vó, então nós precisamos fazer um tutorial no canal do YouTube, que é para que as outras pessoas também fiquem felizes. Eu parei, não sabia nem o que era tutorial, nem sabia que isso era possível. Aí eu fico me imaginando de color rosa e sainha de tule fazendo um tutorial no YouTube. O amor de vó faz a gente fazer qualquer coisa, né? Então, já mostrando que as crianças que vêm por aí, elas já têm uma ideia diferente, elas já vêm com uma ideia do coletivo. Elas vão ser crianças que a gente não vai poder mais gritar com elas, não vamos mais poder mentir para elas. Vão ser crianças que vão precisar que a gente as trate com mais carinho, com mais brandura. E eu fico pensando aqui nessas crianças que estão agora nesse isolamento social, né, em casa, principalmente os adolescentes, como deve estar sendo difícil para eles e para os pais e para os responsáveis. Manter uma conduta que tem que deixar a rotina sempre presente, né? E como é que seria? O que a gente espera de um homem de bem, mais dentro do convívio social mais acerrado? O homem de bem, nesse momento, ele tem que dar o exemplo, né? O nosso exemplo. Espera que ele dê os exemplos. Que demonstre que conhece as leis de justiça, de caridade. E que tenha cuidado quando for falar com seu filho, porque ele está ali te observando o tempo todo. E a gente sabe que a violência, a agressão, elas começam em casa. Então, nesse tempo que nós estamos com as nossas crianças, nossos adolescentes em casa, nós temos que ser bem cautelosos em relação aos exemplos que nós damos. Sempre pensar que o homem de bem é aquele que dá sempre os exemplos positivos, né? O homem de bem pratica a não violência, não julga, não alimenta o ódio ou a vingança. Quando faz crítica, é sempre construtiva e tomando muito cuidado para não humilhar a quem quer que seja. No agora, no presente, o que a gente espera do homem de bem? Que ele seja seletivo no que ele lê e no que ele compartilha. Que ele não fale nada que possa disparar sentimento de ódio, de orgulho nos outros. Que qualquer palavra que ele possa dirigir ao outro, que possa ofender ou magoar e que possa desenvolver uma discórdia. Isso é muito preocupante, a gente sabe, inclusive nos grupos de WhatsApp. Então, o homem de bem, no momento, a gente espera que ele seja seletivo, né, na escolha do que ele vai falar, que ele vai compartilhar, e que ele sempre diga não à violência. Não à violência. E quando a gente lembra do não à violência, a gente não pode deixar de falar em Mahatma Gandhi,
que quando na Índia foi simplesmente esbofeteado por um soldado britânico e não reagiu, não esboçou nada de violência, não esboçou nenhum sentimento de ódio. Então o soldado pergunta para ele: quem é o seu mestre que te ensinou a ser covarde, a não reagir? E aí ele fala: esse aí que está pendurado no seu pescoço num crucifixo. E falar do homem de bem sem falar do Mestre Jesus não é possível. O Mestre Jesus foi o espírito mais sublime que já esteve na Terra. Veio praticar na sua essência a lei da justiça, do amor e da caridade com total pureza. Nos deixou exemplos vivos de como alcançar o caminho, a verdade, a vida, sendo e praticando o bem. Deixou pra gente exemplos simples. Ele compartilhava um sorriso, ele compartilhava um abraço, ele compartilhava sempre palavras de amor aos outros que o rodeavam. Trabalhava na sua oficina de carpinteiro com muito amor, com ânimo no seu trabalho. Coisa que a gente espera hoje em dia do nosso homem de bem, que ele esteja fazendo as suas tarefas com bom ânimo, que esteja esbanjando alegria, mesmo sabendo que o momento não é fácil. Né? O Mestre Jesus foi exemplo de tudo, e certa vez ele perguntou a Simão Pedro se ele conhecia o benefício, ele conhecia a felicidade de fazer um bem ao seu amigo. É isso, nesse momento o homem de bem, a gente espera que a gente faça ao nosso amigo o que a gente espera que ele faça por nós, né? Um telefonema, uma mensagem, mostre ao seu amigo que você está em prece por ele, se mostre interessado pelo que está acontecendo com ele, busque manter informado de como que ele está se portando nesse momento da transição, não deixe ele desanimar, mande ao seu amigo mensagens de esperança, de fé. Chico Xavier era assim. Chico Xavier, mesmo sentado no bar, ele trazia para perto dele uma energia tão grande que ele contagiava todo mundo que estava em volta. Ele transmitia orientação espiritual a qualquer pessoa que fosse, em qualquer lugar. E certa vez tem uma história também de Chico que é interessante, que em Pedro Leopoldo, certa vez uma senhora passou por ele e viu que ele estava no bar, lá rodeado de amigos, sem fazer distinção de qualquer espécie de pessoa, e perguntou para ele: Chico, você é no bar? Aí ele responde: minha filha, um espírita quando entra no bar, o bar vira lar. É isso, nesse momento a gente tem que tentar transmitir para aqueles que nós estamos no convívio social integral, aqueles membros da família com a qual nós estamos experimentando essa sensação de estar unidos o tempo todo. Nós temos que transmitir fé, temos que transmitir alegria, temos que transmitir esperança, mesmo sabendo que não é fácil, né? Que às vezes é necessário que a gente tire um day off, que a gente descanse de tudo isso e que se recolha, que é para se recuperar as energias, né? E tentar continuar na busca do homem do bem, que é aquele que faz o bem sem saber nem por que ele está fazendo. Dentro da nossa casa isso será importante. Divaldo Franco, na sua palestra nessa semana, ele disse que o mundo, a Terra vai ser dividida em antes da pandemia e depois da pandemia. E que da pandemia nascerá um mundo de regeneração. E o que nós esperamos? Que o homem de bem esteja presente nessa reforma íntima de cada um de nós durante essa transição. Muito obrigada pela oportunidade. Paz, muita paz a todos.